Oi pessoal, aqui é o George da UserFunction e hoje a gente vai falar um pouco sobre o TOTS Smart View, que é o novo gerador de relatórios da TOTS. Ele promete ser bem mais fácil de usar, fácil de instalar, fácil de configurar e a TOTS está focada em fazer novos relatórios nele. Vamos ver como é que ficou? Primeiramente, por que a gente está fazendo esse vídeo, né? E o motivo é bem claro. No vídeo anterior da Romena, que ela falava das rotinas que estavam sendo descontinuadas do Proteus, algumas já foram e outras vão ser descontinuadas, muitas delas eram relatórios. E a gente acabou, nos comentários do vídeo, recebendo uma enxurrada de pedidos para a gente fazer a gravação sobre a questão do Smart View. Então é por isso, né? Esse seria o porquê, né? Respondendo essa pergunta, por que a gente está gravando esse vídeo específico sobre o Smart View. Aí vamos lá, para começar, o que é o Smart View, né? Para quem se lembra do T-Reports, que era aquele gerador de relatórios, basicamente o Smart View é o antigo T-Reports, só que melhorados, né? É o gerador de relatórios da TOTS. Então lá a gente vai ter diversos relatórios, né? Relatórios padrões, a gente pode criar os nossos relatórios customizados, e ele promete ser bem mais bonito e mais fácil de usar. Então é uma ferramenta muito boa, essa é a promessa, né? Então vamos lá, por exemplo, deixa eu entrar aqui, abrir aqui direto o site da TOTS, que a gente vai ter alguns exemplos de relatórios que já estão feitos no Smart View. Estou entrando aqui no TDN mesmo e vou escolher, aqui são por módulo, né, os documentos de referência de cada módulo. Deixa eu procurar aqui do financeiro, está aqui. Financeiro, vou aqui Smart View, escolher aqui um fluxo de caixa realizado. Deixa eu abrir um desses relatórios, né? Então ele vai demonstrar que o relatório já está feito, já foi remodelado para funcionar com o Smart View. E claro, você vê que é outra interface, né? Muito melhor, muito mais visual, né? Muito mais agradável de se ver. E aqui já tem, olha só a quantidade. Isso aqui é só do financeiro. Quantos relatórios já estão feitos? Então, não nos parece ser uma ferramenta, o Smart View, aquelas ferramentas que a TOTS faz e acaba fazendo aquele estardalhaço de lançamento e depois deixa de lado e para de evoluir. Pelo jeito, essa coisa é séria e os relatórios realmente vão ser portados para lá. E tem muita coisa que você vê, títulos a pagar por natureza, tem um bocado de demonstração, de formas de demonstrar os relatórios que a gente vai ver. Essa aqui já é um pouco diferente, já não é em formato de relatório, é em formato parecido com a tabela dinâmica, né? Aquela do Excel. Então, logo a gente vai ver mais sobre isso. Deixa eu voltar para a apresentação. Beleza, né? Eu até coloquei aqui. Entendi. Vi que tem muito relatório, são vários módulos, tem muita coisa padrão disponível, mas como é que eu faço para ter no meu Proteus? Porque eu não sei nem como é que acessa isso aí. Agora, eu vou te mostrar como é que instala, mas antes de instalar eu queria mostrar um desenho da estrutura para você entender como é que ele vai funcionar. Essa parte aqui é mais técnica, para o usuário não faz nenhuma diferença. Mas como a gente sabe que tem muita gente de TI que vê os nossos vídeos, é importante a gente ter uma noção de como é que funciona isso da forma mais da infraestrutura de hardware e software. Vamos lá. O Smart View vai ser um serviço. Ele vai ficar lá tanto no seu Windows ou até no Linux, um serviço lá rodando que você pode iniciar, parar lá no seu Windows. E ele tem um banco de dados próprio dele. Então ele guarda quais são os relatórios, né, os metadados, as configurações dos relatórios no banco de dados dele. Então até coloquei um quadro aqui porque engloba a solução Smart View. E essa conexão já é um pouco diferente da que a gente é acostumado no Proteus, né, que tem um DB Access, tem um PP Server. Aqui não, aqui é um serviço específico do Smart View com a conexão direta com o banco de dados. Então aqui a gente tem a parte do Smart View, beleza. E como é que ele pega os dados do Proteus? A gente vai ter que disponibilizar o PP Server no Proteus com o REST 2.0. É aí que o Smart View consegue fazer o acesso aos dados do Proteus. E também o Smart View acessa o servidor de licença, porque ele precisa de uma licença I para funcionar. Beleza. Outra forma que ele tem de acessar os dados é acessar direto o banco Proteus. Então legal, né? Que ele pode acessar direto o SQL. Você vai colocar o usuário do SQL Server ou do Oracle. E tem outros bancos homologados, a gente vai ver mais na frente. Ou você acessa via REST. Então acaba tendo essas duas formas de acessar. Beleza, aí como é que o usuário, né? O usuário acessa tudo isso? Entender a estrutura e tal, mas como é que o usuário acessa? Ele tem duas formas de acessar. Uma, ele acessar diretamente o Smart View. É um site que ele entra, né? O endereço vai ser o seu servidor e lá vai ter todos os relatórios disponíveis para ele. Ele pode emitir os relatórios, ele pode compartilhar relatórios. Tem muitas formas dele fazer esse acesso diretamente pelo Smart View. Então, nesse caso, eu não posso dizer que ele não precisa do Proteus. Ele precisa porque os dados virão do Proteus. Mas para acessar, ele vai ver só a interface do Smart View, a interface POI, que ele consegue ver os relatórios. E nesse caso aqui está aqui um exemplo do histórico de clientes, né? Só que a segunda forma de acessar, e a mais natural, é dentro do Proteus. Então você pode, dentro do Proteus, ter os relatórios aparecendo lá no menu, como aquele relatório que eu mostrei para você lá no financeiro. Então, aqui, isso aqui, ó, você vê que é um Proteus, está aqui o relatório, os parâmetros, e ele faz a emissão dos relatórios.
Então, beleza. Então, a gente já consegue entender como é que funciona a estrutura e também como é que o usuário vê esses dados, né? Vê os relatórios. Agora, vamos para os pré-requisitos para a instalação. A gente vai fazer logo a instalação aqui no meu computador, mas como pré-requisito macro, o que você precisa, basicamente, é o REST 2.0 habilitado e o security igual a 1 lá no REST. Você configurando isso, a gente já consegue fazer a instalação e fazê-lo funcionar. Basicamente é isso. Só que se a gente quiser se aprofundar um pouco mais e entender um pouco mais do que é necessário, eu vou colocar para vocês aqui os pré-requisitos de hardware, software e outras coisas. Então, por exemplo, hardware. Está aqui quais são os pré-requisitos de hardware para funcionar o Smart View. E esses pré-requisitos de hardware é lá para o servidor. Então, você precisa, por exemplo, você tem um uso concorrente de 20 usuários. Então, você separa uma máquina específica para isso. Mas você pensa, poxa, eu quero só testar isso aqui, para que eu vou criar uma máquina nova? Não tem problema, coloca na máquina do Proteus e você vai medindo como é isso aí. Pode ser que você nem precise dessa máquina nova, mas você já sabe que vai ter uma demandazinha a mais porque é parte da geração dos relatórios. E requisitos mínimos para a estação de trabalho. Até você pensa, como assim estação de trabalho? É porque como os usuários vão acessar ou via browser, né, acessando direto o Smart View, ou via Proteus, ele necessita de algum processamento local. Principalmente para quando você utilizar a tabela dinâmica. Então ele já avisa aqui, para o uso de tabela dinâmica com muitos dados, pode ser que use muito da sua memória RAM. Mas quando ele fala muito dado, é muito dado mesmo. Então assim, são, vamos lá, mais de 1 milhão de registros, mais de X registros, eu não sei exatamente quanto, mas quando você tiver muito dado, pode ser que exija um pouco da máquina, porque esses dados vão ser manipulados na máquina. Que é esse detalhe aqui que a gente está destacando. Beleza, em relação aos sistemas operacionais, né, que ele é homologado. Para o Windows, a gente pode colocar ele no 10, 11, 16, 19, 22. Então, todos esses ele funciona. E para Linux, tem esses Linux aqui homologados, certo? Isso aqui a gente está falando de servidor. Em relação ao banco de dados, quais são os bancos de dados que ele funciona? A gente vai ter o Postgres, o SQL, o Oracle e o SQLite. Legal, né? Ele diz aqui quais são as versões e o que é que ele pode acessar. E você vê que aqui são os bancos que ele consegue se conectar, né? Porque ele não vai criar um banco próprio dele. Então, o Proteus, ele vai acessar via REST, mas os dados dele ele vai deixar no banco de dados. E os homologados são esses. E claro, lembrando que ele também pode acessar direto o banco. É uma forma de acessar também. E lá no usuário, caso ele acesse o Smart Client via navegador, ele vai ter que ser o Chrome, né? Vai ter que usar o Chrome, é o único homologado. Possivelmente os outros funcionem bem, mas o homologado é o Chrome, né? Deve ser o que o pessoal internamente faz os testes é o Chrome, então colocou só o Chrome mesmo. Só o último detalhe é em relação à liberação de portas. Na verdade, liberação de acessos. Você tem que liberar esses domínios para poder que ele funcione bem. Então, caso não tenha algo funcionando bem, você libera esses domínios lá no seu servidor, que deve funcionar bem. Outro ponto importante a gente ver antes de começar a instalar, licenciamento. Mas é bem simples. Se você usar fora do Proteus, significa que você foi lá no Smart View, abriu pelo browser, nem entrou no Proteus e quer emitir seus relatórios. Ele usa a licença I. Simples assim. Uma licença daquela licença web que você tem, né? Caso você não tenha licença I, ele vai usar a licença full. Uso dentro do Proteus. Ele usa a licença do módulo, então ele não vai usar licença extra nenhuma. Você já estava lá, vamos dizer, no módulo de faturamento. Aí você vai emitir um relatório lá, ele vai usar a licença do faturamento, que seja light, que seja full, a licença que tenha disponível para aquele módulo. Então, nesse caso, não muda nada e não tem nenhum custo extra para usar o Smart View. Só que tem novidades por aí. Logo, logo a TOTOS vai disponibilizar algumas informações, a gente ouviu esses zoom e são possivelmente notícias boas. A gente às vezes fica na dúvida, né? A TOTOS falou que é notícia boa, porque às vezes a notícia boa é notícia boa para a TOTOS, né? Mas pelo jeito essa notícia boa é para a comunidade. A gente espera que seja algo em relação ao licenciamento, facilidade do uso ou integração. Vamos ver o que é que vem. Logo que sair isso, a gente já faz um vídeo específico falando sobre essa questão. Beleza, vamos lá para a instalação. O primeiro passo é fazer o download. Eu vou fazer o download agora com vocês, vou sair da apresentação para a gente fazer o download junto. Essa aqui é a página centralizadora do Smart View. É aqui que tem os links principais das documentações de como fazer para instalar, como fazer para usar e alguns detalhes extras. Mas não se preocupe de anotar nada agora não, porque no final a gente vai deixar um espaço lá para você colocar o seu e-mail e você recebe toda essa documentação junta, inclusive de algumas documentações extras que não estão detalhadas aqui, certo? Então eu vou direto aqui no instalador Windows, que é o meu caso, né? Eu vou instalar no Windows. Vou colocar aqui instalador Windows, vou fazer o download, ele vai baixar um .zip. Ok, terminou o download, vou abrir lá na pasta Downloads, que foi onde eu fiz. Está aqui o arquivo que ele fez o download, né, para o Windows 64. Eu vou descompactar ele aqui mesmo. Beleza, descompactou, eu vou executar esse executável aqui, que é o instalador em si. Ele já vai abrir um instalador que é bem simples. Ele vai pedir, né, o diretório de instalação. Ele sugere que seja na pasta ctotos.
E foi aí que eu instalei. Eu não sei se tem alguma limitação por não ser. Eu acho que é só uma sugestão por conta dos testes deles internos terem sido, né, nessa pasta. Então vou lá escolher a pasta CTOS. Aí ele já vai recriar aqui, né, vai criar uma pasta Smart View. Vou fazer a instalação. Ok, terminou a instalação, é bem rápida, né? Eu vou prosseguir agora para configurar o ambiente. Quando eu cliquei em prosseguir, ele já abre nesse sitezão aqui, nesse site bonitão aqui do Smart View. Mas antes eu quero te mostrar um detalhe, deixa eu voltar para a apresentação, que é relativo ao serviço e às duas portas. É como ele funciona. Basicamente, a gente acabou de instalar, né? Então você vai ver que lá nos seus serviços do Windows vai ficar um serviço novo, que é esse aqui, o terriports.agent. Então aqui fica mais claro ainda que o Smart View é um terriports com uma mudança de nome e umas melhoras, né? Umas melhorias. Então, além do serviço, ele cria duas portas, né? Ele abre duas portas para acessar. A configuração é na porta 7017, então é isso que a gente vai fazer agora, e o uso é na 7019. Então a gente vai fazer a configuração, é só colocar lá o localhost 7017 que já vai acessar. Porém, os seus usuários vão usar na 7019, que é a porta do uso. A diferença entre elas, principal, além de uma ser para configurar e outra ser para uso, é que a porta 7017 não tem segurança, você entra direto. Então você tem que fazer suas restrições para não deixar nenhum usuário ir lá e mexer nas configurações do Smart. Já a 7019 não, ela como usa a parte de segurança até do Proteus, então não tem problema, você vai deixar ela aberta para os usuários. Então vamos voltar para a instalação. Então vamos lá, a gente está aqui no Smart View Agent, né, na porta 7019, como a gente conversou, que é aqui que a gente faz a configuração. E você vai perceber que a configuração, claro, não pede senha nenhuma. Então vamos lá, clicar aqui no Vamos Lá, e ele vai começar a fazer as configurações. Aqui é o nome do provedor de dados que vai ser o Proteus. É lá que a gente vai fazer, que a gente vai buscar tanto os dados quanto as informações de login. E nesse momento agora ele está fazendo essa configuração exatamente para isso, para pegar essas informações, o provedor de segurança, né? Quem é o sistema que vai dar os logins e senhas para a gente validar. Então vou colocar aqui, ele pede um tal do endereço de descoberta. Deixa eu colocar aqui, é esse endereço que a gente tem que colocar e substituir os pontos que estão entre colchetes, né? O host é 127.0.0.1, que é o meu computador. Minha porta do REST é 8095, você tem que ter cuidado para ver qual é a sua porta e qual é aquela pastinha, né, o RI do Proteus do REST, que no meu caso é REST. E você clica aqui no recuperar emissor. Aí ele vai pedir usuário e senha, porque ele vai tentar com esse usuário e senha ir lá no Proteus e ver se ele consegue recuperar isso. Então essa senha aqui é do usuário do Proteus. Você vai colocar o login e ele vai dar a mensagem aqui, ó, nenhuma conexão pode ser feita porque recusou aqui o resto. Então, claro, no meu caso aconteceu porque eu não estou com o Proteus startado, né? Vou fazer isso agora. Vou iniciar aqui o Proteus, DB Access, Proteus, esperar um pouquinho para ele iniciar o REST e vamos ver se muda alguma coisa naquela mensagem. Ok, já apareceu aquele desenhozinho do REST, possivelmente já funcionou. Então vou clicar aqui no logar. Pronto, agora deu o emissor recuperado com sucesso, tudo certo em relação a essa etapa. Vamos avançar. Ficam as animações legais aqui, essa mãozinha e tal. Então vamos lá, vou colocar avançar. Pronto, agora ele vai pedir informações do servidor de licença. A gente acabou de fazer em relação ao provedor de segurança, né, que é onde tem as informações de login do Proteus. Agora vamos fazer em relação ao servidor de licença, que no meu caso é a mesma máquina. Vou colocar aqui o CNPJ da empresa. Eu nem testei sem essa informação. Mas como no meu caso a licença corporativa, pode ser que faça alguma diferença. Vou verificar a disponibilidade aqui. Beleza, servidor de licenças disponível. Eu já tinha iniciado ele antes aqui. Vamos lá, avançar. Aí ele vai pedir agora armazenamento de dados. É a terceira etapa. Então a gente passou pela primeira etapa, que é o provedor de segurança, para a gente saber onde é que estão os usuários de senha, que está lá no Proteus, né? A segunda parte, configuração do servidor de licença. E a terceira, armazenamento de dados. Só que esses dados são os dados do Smart View. Lembra daquele desenho que a gente tinha o Smart View que usava o próprio banco de dados dele? Então, a gente vai usar aqui a SQL. Mas nessa tela a gente já consegue ver que ele funciona com Postgres, com Oracle e com a SQLite. Na documentação indica que para usar com SQLite é melhor você usar só para seus testes internos mesmo. Mas quando for usar em produção, usa com Postgres, SQL ou Oracle. Então vamos configurar aqui. Agora você vai colocar suas informações para conexão com a SQL Server. Eu vou lá no meu SQL Server para a gente ver o data source aqui qual é. Deixa eu abrir aqui, tá aqui. Então vou usar esse nomezinho que tem aqui, né? No meu caso é Xeon/SQL Server. Vou colocar aqui.
ele vai pedir o inicial catálogo e, na verdade, é o nome do banco de dados. Então, eu vou criar um banco de dados só para isso. Eu já tinha alguns criados aqui, eu vou criar um novinho para a gente guardar essas informações. Vou colocar aqui T-Reports. Não vou mexer em muita coisa, vou só confirmar. T-Reports. User ID, eu vou colocar o SA, vou colocar a senha do User ID e vou testar a conexão. Ele vai tentar ir lá no meu SQL Server com o meu usuário e conseguir fazer essa conexão. Ok. E vou concluir. Então, terminamos a configuração. Aí, nesse ponto, é o ponto que a gente vê que tem a parte que você tem que tomar mais cuidado em relação à segurança. Essa porta você não pode deixar aberta na sua rede para outras pessoas acessarem. Porque, de fato, se a gente entrar aqui, ele vai entrar na configuração novamente, vai mostrar todas as configurações. Aqui não tem nada demais, porque não está mostrando senha, não está mostrando nada. Deixa eu avançar. Servidor de licença também não está mostrando muita coisa. Porém, aqui no armazenamento, ele mostra, inclusive, sua senha. Se você der um clique aqui no olhinho, ele vai mostrar qual a sua senha do banco de dados. Então, acaba sendo uma questão de segurança muito grave. Deixa essa senha muito restrita, né? Essa porta muito restrita para ninguém acessar isso aqui. Beleza, então terminamos a configuração. Já mexemos nessa porta 7019. Agora a gente já pode ir para o Smart View, né? Então, clicar aqui. Essa aqui já é a interface do Smart View em si. Eu já posso liberar para os usuários os acessos em relação a esse endereço. Vou entrar com o meu admin, né? Que é o usuário que eu tenho configurado, e ele já fez a entrada. Essa aqui é a interface do Smart View sendo acessado pelo navegador. Então aqui a interface eu vou bater em cada um dos itens que tem disponível, depois a gente parte para o Proteus. Então vamos explorar um pouquinho desse menu lateral esquerdo, né? Ele tem aqui os relatórios, as tabelas dinâmicas, as visões de dados, são 3 formas de ver os dados, as pastas para organização e os conectores. A gente vai começar pelos conectores. E a gente tem 2 tipos de conectores possíveis, né? O conector nativo é aquele via REST, é onde o Smart View vai pegar os dados do Proteus via REST. E o conector SQL é que você vai conectar direto no SQL sem passar pelo Proteus. Então vamos fazer a configuração do nativo aqui. Vou colocar Proteus. Vou colocar o endereço. Esse endereço aqui você vai colocar dessa mesma forma que está aqui. Isso tudo está no material de apoio, certo? Então você vai colocar... Eu falei da mesma forma, mas na verdade você vai substituir o seu IP, a sua porta e sua pastinha do REST, certo? O restante é igual. E vamos fazer o teste da conexão. Aí ele vai tentar ir lá no REST do Proteus, conseguir as informações e voltar. Se estiver tudo bem, a gente parte para a próxima etapa. Beleza, o conector funcionando corretamente. Então a gente conseguiu chegar lá no Proteus, né, no conector nativo. Então já tem aqui o conector Proteus e vou fazer também um conector SQL para quando eu for fazer as conexões eu poder acessar esse SQL, né? Vou colocar aqui Proteus SQL. Aí vamos, mesma coisa, né? Data Source. Vou colocar lá aquilo que tem lá no meu SQL Server, o catálogo. Agora, vê que esse catálogo aqui é qual o banco do seu Proteus. Lembra que a gente colocou o banco do Smart View? Agora não, é um banco que eu vou consultar dados, né? Que eu vou conseguir os dados. Vou pegar aqui o nome do meu banco, é 2310. User ID. Colocar o meu SA. Ok, vou testar a conexão, ver se está tudo bem. Ok, funcionando corretamente, salvar. Depois de criar o conector, ele já veio aqui para a segunda tela, que é a criação de objetos de negócio. É o conceito que é usado no Smart View para a criação dos relatórios. Você não simplesmente faz uma query e faz o relatório. A gente já tem diversos objetos de negócios prontos lá no Proteus que você pode utilizar com o conector nativo. E com o conector SQL, você pode criar os seus objetos de negócio, que basicamente é você criar uma query, que essa query vai ser tratada como objeto de negócio e você usa lá no seu relatório. Eu não vou fazer isso agora, a gente pode deixar isso para vídeos mais detalhados em relação ao conector SQL. Então vou navegar um pouco mais aqui em relação às outras opções que a gente tem no Smart View. Então, quais são as formas que a gente pode ver os dados? São basicamente 3 formas. A gente tem tabelas dinâmicas, relatórios e visões de dados. Eu vou mostrar isso diretamente no Proteus. Do jeito que está aqui no Smart View, a gente tem a opção de criar novas visões de dados, novos relatórios, novas tabelas dinâmicas. Eu vou partir direto para o Proteus, porque a gente já consegue ver como é essa interface. Deixa eu abrir aqui meu Proteus. Eu estou no Proteus 2310, eu fiz a atualização dos binários e talvez do faturamento e do financeiro apenas, não está nem... E da lib também. Ok, fiz o login, vou entrar no módulo financeiro. E vou fazer uma demonstração de cada um dos relatórios, dos tipos de relatório. Lembra que são 3, né? É o próprio relatório, visão de dados e
o meu preferido, que é o pivô, que é a tabela dinâmica, né? Então vou aqui em consultas, Smart View e vou aqui para baixas. Ou seja, já está no seu menu os relatórios que funcionam com o Smart View. Então, aqueles relatórios que existiam, que eram feitos em ADVPL, em relação a essas rotinas, vão ser descontinuados. Eles vão ser atualizados apenas em relação ao Smart View mesmo. Então, vamos ver como é que funciona o relatório de baixas. Deixa ele carregar. Ele vai me dar a opção de mostrar como tabela dinâmica ou visão de dados. Eu vou na tabela dinâmica. Aí você vê que nesse ponto, ele já vai se comunicar lá com o Smart View para saber quais são as informações do relatório. Então, se o Smart View não tivesse habilitado, ele não ia conseguir chegar lá e trazer essas informações. Essa primeira tela já me dá um ganho enorme em relação ao Proteus. Uma das coisas que irritam muito em relação aos relatórios do Proteus é quando você preenche os parâmetros, coloca enviar, ele mostra o relatório. Se não trouxer nada, você fecha e você vai colocar os parâmetros novamente. Aqui não. Você preenche os parâmetros quantas vezes quiser. Então, eu vou mandar aqui. Não vou nem mexer no parâmetro. Ver se ele traz algum dado. Trouxe algum dado, mas caso não trouxesse nenhum dado, eu vim aqui e mexia nas informações. Não tem problema, eu coloco um dia mais, um dia menos, mudo a carteira e coloco enviar novamente. Fica muito mais fácil de conseguir as informações dessa forma. Então, você vê que aqui ele trouxe as informações, né, daqui por data e por banco, né? Só que eu posso mudar, do mesmo jeito que eu mudo na tabela dinâmica, eu mudo aqui também. Tem esse botãozinho aqui, tem diversas funcionalidades, vou mostrar algumas, né? Então, ele colocou aqui que os campos da linha é a data de baixa e os de coluna é o banco. Ah, não sei, não quero assim, eu quero que traga dados do cliente na linha e na coluna tudo bem, eu quero o banco. Então ele já trouxe cliente a cliente, dentro do cliente ele traz a data, porque eu deixei que trouxesse a data, e aqui ele coloca o segundo cliente. Cada um com seu dado. Isso aqui dá para mexer muito, você pode colocar a data na coluna, você pode colocar a conta, dado do título, motivo de baixa, a natureza. Qualquer coisa que você precise, você vai colocando ou na linha ou na coluna e trazendo esses dados. E no final você ainda pode exportar para o Excel. Então aqui eu fiz só essa funcionalidade básica, mas eu posso fazer muito mais coisas. Por exemplo, aqui estão os campos que são os campos de coluna, né? E aqui abaixo estão os campos de linha. Ah, eu quero trocar, eu quero que aqui na coluna fique o dados do cliente. Então ele vai colocar no cliente as colunas. Deixa eu tirar o banco aqui para ficar mais claro. Então ele vai colocar aqui, ó, por data da baixa, quanto foi cada um cliente, quanto pagou, com as informações que eu escolhi. E essas informações também estão aqui. Eu coloco aqui, ó, campos de dados. Quais são os dados que eu vou mostrar? Eu posso retirar qualquer um campo que eu queira. Então dá uma liberdade enorme e não tem nem como comparar com o Proteus. Qualquer relatório no Proteus que você for fazer, o programador já sabe aquele número mágico, né? Ele vai dizer, em uma semana eu entrego. Talvez entregue menos, mas depende da complexidade. E aqui você consegue fazer seu relatório em muito menos tempo e, além disso, você pode mexer nele de forma muito natural, muito simples, né? Tem muito mais opções aqui que a gente pode navegar depois para ver quais são, até onde a gente pode ir. Então, esse é o primeiro ponto, esse é o primeiro tipo de relatório, que é o relatório de pivô, né? Tabela pivô, que é a tabela dinâmica. Então, vamos para o segundo relatório. O exemplo que eu quero dar do segundo aqui é esse histórico de clientes. Deixa eu ver onde é que está ele. Histórico de clientes, está aqui. Ele é muito parecido com a tabela dinâmica, mas ele tem uma diferençazinha em relação à demonstração dos dados. Tá aí, ele já traz também ele vazio, né, para você mandar os parâmetros, já está com o ZZ aqui, vou confirmar. Então ele já trouxe aqui histórico de clientes. Isso tudo está configurado lá no Smart View. Eu posso pegar esse relatório e, se eu quiser, eu posso modificá-lo. Do mesmo jeito que a gente faz em ADVPL, que a gente baixa fonte e altera, lá também eu tenho como baixar esse relatório e fazer minhas alterações. Eu não mexo no relatório padrão, eu mexo numa cópia dele. Então aqui eu já consigo ver diversas funcionalidades também. Tem a parte da pesquisa, eu posso colocar aqui qualquer pesquisa. Ele já vai trazer o dado. Poxa vida, quem lembra como era isso no Proteus? Como é no Proteus? Aquele trabalhão de procurar, de saber onde é que está o dado. Aqui a parte de ordenação, né? Eu já faço a ordenação da forma que eu quero. O filtro, eu posso fazer o filtro simples, né? Que é aquele filtro que eu só digito o nome, eu posso colocar assim, contém tal caractere, ou começa com, ou maior que tanto. Isso para investigação contábil, investigação financeira, a mão na roda, você vai ganhar muito tempo. E aqui também nessa tela você pode fazer agrupadores. Então, por exemplo, aqui eu quero agrupo todos os clientes por loja, né? Não sei se é um agrupamento que faça muito sentido, mas está aqui todos os clientes que têm loja 01. Então, são 21 clientes. Mas eu posso agrupar por outros campos, que seja por estado, por cidade ou por qualquer outra informação que eu tenha aqui no relatório. E ele vem com essas informações que já estão aqui, mas eu posso colocar mais ou até inibir alguma delas. Como, por exemplo, vim aqui no seletor de colunas,
Não quero esconder algumas coisas. Então, vou escondendo, ele já vai mudando e já me mostrando como é que ficou. Então, acaba sendo um potencial enorme para a gente fazer essas análises de dados. E lembrando, quer mudar algum parâmetro? Vem aqui e clica no enviar novamente. Muito tranquilo, não precisa sair, voltar, procurar no menu onde é que clicou, onde é que não clicou. Só vem aqui e já faz as alterações. Isso aqui vai ser uma mão na roda, isso aqui é muito, muito legal mesmo. E o último tipo de relatório é o relatório em si. A gente já mostrou a tabela pivô, né, que é a tabela dinâmica, já mostrou a visão de dados, agora o relatório, que eu vou mostrar aqui o fluxo de caixa realizado. Coloquei na minha cola aqui do lado direito para saber qual o relatório que é do tipo relatório mesmo. Ele é uma das coisas que eu não comentei. Às vezes o relatório ele demonstra em duas formas de ver o mesmo relatório. Então tem ele aqui como visão de dados e tem ele como relatório. Como eu já te mostrei já a visão de dados, vamos ver como relatório. É interessante, porque como no Proteus ele criou um objeto de dados, o pessoal do Smart View que só fez criar o relatório apontando para esse objeto de dados, então a fonte de dados é a mesma, né? Vou colocar ele aqui em tela mesmo. Botãozinho imprimir. E a mesma coisa, né? Tá aqui todos os parâmetros. Ele trouxe os últimos parâmetros que eu preenchi. Então ele já traz os últimos como já é de praxe no Proteus. Então aqui, ó, olha só a diferença desse relatório. Não tem nem comparação com o relatório padrão. Muito melhor de ver, muito mais apresentável, muito mais bonito. Se a gente quiser, a gente pode mexer de uma forma muito mais rápida, né? Então assim, não tem nem comparação. É outra divisão. Lá a gente estava na série C, isso aqui você está na série A. É outro nível. Os componentes que a TOTUS usa para fazer o Smart View é de uma empresa que é muito boa nessa questão de geração de relatórios e seção de componentes para programação. Então, com certeza vem coisa nova, tanto da TOTUS, por envelopar essa solução, como da própria empresa que faz esses componentes. Então, pode ficar tranquilo que isso aqui está sempre sendo evoluído, sempre está na crista da onda em relação a isso. Então, vamos lá voltar para a apresentação. Aí ficou um ponto, né? A gente viu bastante coisa, viu como instalar, viu alguns detalhes de licenciamento, viu os exemplos, né, para saber o que é, né? Porque um dos pontos em que toda tecnologia TOTUS que é apresentada a gente, um dos pontos que a gente fica em dúvida é, poxa, será que vale a pena eu estudar isso, colocar o pessoal para usar? Será que não vai ser fogo de palha? Será que não vai ser mais uma outra coisa que vai me dar mais dor de cabeça do que resolver meus problemas? Como inclusive foi o T-Reports, né, que não foi tão utilizado assim. Então a gente, além disso que eu mostrei, a gente tem outras dúvidas que são possíveis de a gente fazer novos vídeos para tirar as dúvidas. Eu vou colocar os pontos que eu acho que a gente poderia fazer novos vídeos, mas caso você tenha, você coloca no comentário que a gente pode avaliar alguma dúvida específica sua e fazer um vídeo até mais aprofundado sobre o assunto em si. Mas, por exemplo, uma dúvida que fica, como é que eu coloco no Proteus relatórios customizados, né? Como é que eu coloco no menu? Em relação ao padrão, está muito claro. Deixa eu até voltar lá Deixa eu voltar naquele site. Aqui. Onde tem todos os relatórios. Quando eu entro num relatório desse aqui, por exemplo, maiores devedores, ele já me mostra aqui qual é o nome da rotina. Ó, FIM SV, né, de Smart View 004. Então é só colocar no menu que ele vai funcionar. Mas aí a gente fica na dúvida sobre a dúvida que está aqui, né, é o como colocar relatórios customizados, né, como fazer um customizado e como colocar no menu. É uma dúvida interessante, acho que talvez valha um vídeo no futuro sobre isso. Como customizar relatórios padrões, como é que a gente faz para pegar um relatório padrão e mudar, como fazer novos relatórios, visões e pivô. Essa aqui talvez seja a parte mais que a gente precisa se aprofundar mais. Porque na parte de relatórios tem diversos componentes, tem condicionais, se mostra a coluna, se não mostra, se deixa colorido, se não deixa, se pode ser mexe detalhe, relatórios complexos. Então tem muita coisa que a gente pode explorar nessa parte de geração de relatórios, visões e pivôs. Também pode ver como criar templates. Eu nem falei sobre templates. A TOTUS já gera alguns templates de relatórios, já com a formatação toda bonita em relação a cabeçalho, o que é que vai ter lá embaixo. Então, lá no cabeçalho já tem o nome do usuário e a data. Lá embaixo já tem a data da emissão. Então, você já consegue usar esses templates que a própria TOTUS disponibilizou para a gente deixar sempre um padrão de relatório para não ficar cada um de um jeito, né? Também como exportar relatórios. Eu posso fazer um relatório da minha base, exportar e mandar para o servidor, para o TI usar, ou outra empresa, ou disponibilizar num GitHub para alguém utilizar depois. Então, essa questão de exportar e importar relatórios acaba sendo muito útil. Migração, talvez isso aqui é mais específico, né? Quem usa o T-Reports e quer migrar os relatórios para o Smart View. Tem um procedimento específico para fazer isso aí, para a gente puxar esses relatórios do T-Reports para o Smart View. Isso é legal, que a gente não perde os relatórios, né? E é bom porque você aproveita, né? O que está lá foi feito no T-Reports para não perder nada disso. Tem até no material de apoio um link específico para explicar a você como é que funciona isso. Tem um material padrão da TOTUS, né, oficial, que explica como é que faz isso.
Também relatórios complexos, como eu falei, né? A gente tem relatórios que são muito simples, que é uma listagem, mas tem relatórios que talvez tenham um mestre de detalhe, né? Seja vendas por cliente, e dentro das vendas os itens, às vezes se não tiver item não mostre. Então a gente pode deixar um relatório bem complexo e bem completo, né? E bem bonito para a gente usar. Instalação por linha de comando, a gente instalou tudo no NextNext, mas tem a opção também de instalar por linha de comando. Talvez não seja algo tão natural, pelo menos para o Windows, mas para Linux tem essa possibilidade. Mas para o Windows também tem. Mas o mais normal talvez seja o pessoal do Linux usar isso aqui. E se você tiver outras dúvidas, coloca no comentário. Isso foi o que eu pensei que, poxa, se eu pudesse colocar mais coisas nesse texto, nesse vídeo, o que é que eu colocaria? Aí coloquei esses pontos aqui, só que se você tiver mais dúvidas, coloca nos comentários. E uma sugestão que a Romena sempre fala, ela me pergunta, será que isso cabe em um curso específico para isso? A minha resposta é, deixa o pessoal perguntar, deixa o pessoal sugerir. Se nos comentários vocês disserem, vale a pena, eu acho que eu tenho interesse, eu adquiriria, aí a gente pensa em fazer um curso, que se você estiver interessado, deixa lá, que a gente entre em contato com você. Agora vamos para o material de apoio, né? Primeiro, se você ficou até aqui, né, foi um vídeo mais longo do que o comum, não deixa de dar o joinha, a gente agradece bastante esse apoio. Só em você ver o vídeo já é muita coisa pra gente, a gente agradece muito. E como a gente está na etapa de agradecimentos, queria agradecer ao Renato, lá da Hidroal, que desde o Terripost já nos ajuda em relação às configurações, às possibilidades. Ele é sempre piloto lá das releases da TOS, logo ele está testando a 24.10 e vai nos passar também algumas informações novas em relação ao Proteus. Obrigado, Renato, por sempre nos ajudar em relação a isso. E também o Daniel de casa, daqui da UF, ajudou bastante nessa etapa lá de alguns estudos mais específicos do Smart View. Ele viu pra gente com algumas ideias boas pra gente colocar no vídeo. E o material de apoio. Caso você queira receber todos esses links, todas essas documentações de como instalar, como migrar, tudo isso a gente fez um conjunto de links aqui. Coloca o teu e-mail lá no artigo, aqui no vídeo também do YouTube, na descrição, tem um link para você colocar, você vai receber tudo isso. Então, tem muita coisa, né? A gente colocou a página centralizadora, como configurar o REST 2.0, templates, amarração do Proteus com o Smart View. Tem inclusive coisas que a gente nem mostrou no vídeo ainda por conta do tamanho mesmo. Mas coloca lá seu e-mail que você recebe de forma gratuita. Então é isso aí que a gente tinha para mostrar. A gente se vê no próximo vídeo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Não deixe de dar o like e compartilhar o nosso conteúdo. Se quiser entrar em contato com a gente, nos envie um e-mail pelo e-mail contato@userfunction.com.br, que logo vamos falar com você. Para mais informações sobre a User Function, visite o site indicado na tela.